sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, estamos dando continuidade às pregações neste Evangelho. Marcos, capítulo 6, do verso de número 30 até o verso de número 44. Marcos, capítulo 6, verso 30 até o verso de número 44. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez, Pai, a Tua palavra será pregada neste dia. E o meu pedido, Pai, é que o Senhor, independente das minhas debilidades e dificuldades, Pai, que o Senhor me use na pregação da Tua palavra, que seja uma exposição clara da Tua palavra, das Tuas verdades, uma exposição clara de Cristo Jesus, único que pode satisfazer todas as nossas necessidades. Ajuda-me, Pai, na proclamação desta Tua verdade. Faz-me, Pai, um instrumento Teu no anúncio da Tua verdade. E que eu anuncie, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, Pai. E, Senhor, que aqueles que aqui estão possam atentar, Senhor, ouvir, possam estar com os ouvidos bem abertos e os corações, Pai, preparados para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, não caia num solo como o solo em que caiu as sementes e os pássaros rapidamente comeram, mas que o coração, Pai, daqueles que aqui estão seja um solo fértil, onde a Tua palavra possa encontrar morada e possa frutificar. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, fala com o Teu povo, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a mais um texto, mais uma sessão
do Evangelho de Marcos que é muito conhecido. Quando nós olhamos para esta passagem, o que as pessoas principalmente destacam é: o Senhor fez um milagre e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão imensa. Se você pedir para alguém ler este texto, essas serão as principais palavras, eles saberão falar algo acerca disto. Crentes e até mesmo descrentes que de alguma forma já ouviram isso aqui, ou talvez já tenham escutado até isso aqui ser cantado por aí. Mas a realidade é, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós não encontraremos simplesmente a verdade de que o Senhor é um Deus que tem poder para fazer com que 5 pães e 2 peixinhos alimentem uma multidão grande de pessoas. O Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, se revelará como um pastor tão maravilhoso e tão cuidadoso. Um pastor que cuida das necessidades daqueles que são seus discípulos. E é também o Senhor e pastor que vai tentar apresentar o que há de mais maravilhoso para alimentar aquelas pessoas. Não somente um alimento físico, mas um alimento que sacia para toda a vida. Ele deseja apresentar a estas pessoas um alimento espiritual. E é isto, meus irmãos, que nós veremos aqui nesta sessão que nós consideraremos agora nesta noite. E as primeiras palavras são as seguintes, versículo de número 30 do capítulo 6. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então vejam, meus irmãos, que coisa interessante. Como nós vimos numa das exposições anteriores, o Senhor concedeu a autoridade para que os seus apóstolos pregassem, ensinassem e fizessem grandes milagres. O Senhor conferiu a autoridade para eles para fazer milagres e expulsar demônios, e o Senhor então os envia para a sua obra. Estes homens, meus irmãos, então atendem prontamente a ordem do seu Senhor, atendem prontamente o chamado deles para anunciar o Evangelho também do reino neste mundo, e eles saem. Eles fazem o trabalho deles. Provavelmente, meus irmãos, entre aquela ordenança do Senhor e estas palavras dele aqui, já se passaram alguns meses. Esses homens já estavam ali há alguns meses fazendo a obra do Senhor. Fazendo o que foram chamados para fazer. E certamente, meus irmãos, fazendo isto muito diligentemente. Mas então aqui nós encontramos estes homens que trabalharam duro, voltando diante do seu Senhor para como que lhe prestar contas. Como que para apresentar uma espécie de relatório. Olha, o que nós fizemos, Senhor. Eles vão prestar contas justamente ao seu Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. E eles então saem para dizer a ele, olha o que nós fizemos. E talvez possamos imaginar, nós anunciamos o Evangelho naquelas vilas ali e grandes movimentos tiveram em resposta ao Evangelho que anunciamos. Olha, nós, Senhor, nós fizemos milagres no meio de muitas pessoas e o testemunho acerca de Ti, o Cristo, foi mais fortalecido no meio, os milagres acompanhando as palavras que falávamos no meio dessas pessoas. Endemoniados, talvez, enfim, meus irmãos, eles passaram a relatar ao seu Senhor aquilo que estavam fazendo. É interessante nós notarmos isto, meus irmãos, porque eles saem e realmente fazem e voltam para prestar conta a Cristo. E então, o que acontece? O versículo de número 31 nos vai apresentar a reação do Senhor Jesus Cristo
ao ouvir acerca deste trabalho duro dessas pessoas, desses seus discípulos, desses seus apóstolos. Versículo de número 31 nos diz: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. É interessante nós percebermos isto. Vejam, quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos. E percebam o coração do Senhor tão atencioso com a necessidade de fato daqueles seus discípulos. Repito, meus irmãos, esses homens haviam trabalhado duro e, como nos diz o versículo de número 31, eles estavam trabalhando tanto que nem tempo para descansar, nem tempo para comer esses homens estavam tendo. Imaginem o trabalho. Você tem que estar trabalhando muito para não conseguir parar para comer. Então, eles estavam fazendo a sua obra, meus irmãos, com muita diligência. E muitas pessoas estavam indo até eles, apresentando as suas necessidades, e eles então estavam ali tentando assistir a todos eles nas suas necessidades. Eles estavam fazendo algo que o seu próprio Senhor Jesus Cristo faz. O Senhor Jesus Cristo, depois de pregar tantas vezes, muitas vezes andando por várias vilas, até mesmo cansado, mas ainda assim estava ali pronto para atender às necessidades daqueles que corriam até ele. Os seus discípulos imitam o seu mestre. Mas o Senhor sabe que aqueles homens são carne e osso. Ele sabe que aqueles homens, eles têm necessidades. Eles precisam se alimentar e ele sabe que esses homens precisam descansar. O Senhor, então, meus irmãos, convida eles a parar num lugar deserto e repousar um pouco. Como que dizendo assim, olha, vamos parar um pouco aqui e vocês vão poder descansar um pouco o corpo de vocês de tanto trabalho duro que vocês prestaram. Quando nós olhamos para isto, meus irmãos, uma lição é muito importante para nós todos. É a importância do descanso. Vejam, o Senhor ele se preocupa com isto. Essa porção da Escritura não foi colocada aqui por acaso. Nós sabemos, todos nós entendemos. Fomos chamados a trabalhar diligentemente, ou não fomos? Fomos chamados para fazer aquilo que o Senhor nos concedeu nas mãos para fazer e trabalhar duro. É assim que devemos trabalhar. Qual a sua vocação? Trabalhe duro na sua vocação. Faça bem o que for chamado para fazer. E estes homens, meus irmãos, eles estavam fazendo isto. Eles estavam cumprindo o seu papel devidamente. Mas todo trabalhador, todo aquele que se envolve numa obra, ele carece de descanso. É necessário que em algum momento pare para descansar. Isso é com todos. Isso é algo que os ministros devem fazer. Muitos trabalham aí sem parar e emburacanhando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu conheci pastor que estava há mais de 10 anos sem conseguir parar um tempinho para, tirar um tempo de descanso e de repouso. Só trabalhando. E nós sabemos, e já li, e já vi, de muitos que ficam tão enfadados que acabam tendo problemas graves de saúde mesmo. Como é importante, então, que eles descansem. O descanso é algo realmente muito importante. O descanso é importante não somente para aqueles que se envolvem com o ministério da palavra, não. Como era o caso daqueles homens aqui, os apóstolos, e dos ministros do Evangelho hoje. O descanso é necessário para todos. Os irmãos trabalham. E eu sei, trabalham duro. E devem trabalhar duro. Mas, meus irmãos, nós nunca devemos ignorar a verdade que nós devemos descansar. Nós não precisamos trabalhar o tempo inteiro como se a nossa vida vivesse em torno do trabalho. Não. É necessário que em alguma ocasião paremos
e descansemos. Descansando assim o nosso corpo, descansando assim a nossa mente. Isto é agradável ao Senhor. O Senhor se preocupa com os seus filhos. Ele revela o seu cuidado aqui. O cuidado que Ele revela aqui é o cuidado que Ele revela com você também. Então é como se Ele dissesse assim, olha, Abel, para um pouquinho, descansa. Tem que descansar um pouquinho. Olha lá, Daniel, descansa um pouquinho. Jefferson, descansa um pouco. É fundamental que você dedique um tempo de repouso para o seu corpo. Fundamental, meus irmãos. Fundamental para nós. Fundamental até para que possamos desempenhar melhor o nosso trabalho. Muitas vezes o repouso se faz necessário. Não é fraqueza, não. Parar um pouquinho, não é fraqueza, não. É bom. É bom para você, bom para o seu trabalho. É algo que vai lhe ajudar na sua caminhada também. Mas se tem um dia, e veja, eu não estou propondo aqui que você tem que estar tirando férias e mais férias. Bom, se alguém conseguir tirar um tempo de repouso, um tempo de viagem, um tempo de descanso, coisa boa. Sair com a família, parar um pouco daquele trabalho da semana inteira e todo dia. Mas se tem um dia que, pelo menos, se você não sai para viajar, para descansar, para tirar umas férias, que o dia do Senhor seja esse dia de descanso. Este é o dia que você não precisa trabalhar. Este é o dia que você pode pegar, abrir mão e esquecer daquilo que você faz durante toda a semana e descansar. Trabalhando agora, não no seu trabalho normal, mas agora no serviço espiritual ao Senhor. Em serviços tanto públicos como particulares de devoção a Deus. Este dia é um dia fundamental para isto. E como, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele é sábio. Porque vejam, não é somente o Senhor Jesus Cristo quem está nos instruindo acerca do descanso. O próprio Senhor, Yahvé, ao entregar a sua lei, aponta para o homem a necessidade de um descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Essas são as palavras do Senhor. Este é um dia que você deve repousar. Então, ainda que muitas vezes nos vejamos preocupados com algum trabalho que de repente não conseguimos seguir em frente com este trabalho no dia anterior, o Senhor nos chama a descansarmos neste dia. Mas de repente eu não vou conseguir produzir, de repente eu não vou conseguir garantir aquilo que eu garantiria se eu conseguisse concluir esse trabalho. Não precisa fazer. Porque na realidade, no fundo, quando agimos assim, estamos revelando certa incredulidade no Senhor. É incredulidade. Incredulidade no cuidado paternal de Deus. O Senhor que nos chama para descansar, Ele nos chama para descansar nele. E podemos então estar certos de que não é a força do meu próprio braço que me garante aquilo que eu vou precisar no dia seguinte. É o Senhor que me concede, segundo a sua providência. Então Ele diz, neste dia, repouse. Descanse até a sua mente do seu trabalho. O que vai fazer amanhã? Esqueça. Tente fazer com que a sua mente ela possa ser preenchida com as verdades do Senhor, da glória do Senhor e da sua palavra neste dia. E então na segunda, aí você continua com o seu trabalho. Mas que este dia, meus irmãos, nunca seja negociado. Este é o dia que nós devemos nos envolver com transições espirituais com o Senhor. Na feira da alma, é o dia da feira da alma. É dia do descanso fundamental que você precisa para poder ter as suas baterias recarregadas para a semana seguinte que vem, para a semana que se inicia. O Senhor, Ele se preocupa com o nosso descanso. Ele cuida dos seus. Mas então, meus irmãos,
o texto continua. E o que acontece então? O Senhor os convida para descansar. O Senhor sabe da necessidade do descanso deles. Eles então atendem ao Senhor. O versículo de número 32 então nos diz: então foram sós no barco para um lugar solitário. Então entraram no barco e foram lá, de repente, para tentar descansar um pouco. Mas aquilo que o Senhor desejava para eles e aquilo que eles estavam desejando fazer naquela ocasião, parece que foi frustrado. É o que nos diz o versículo de número 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Então, a multidão, aspirando e desejando ardentemente ser atendidas, olha, percebe, reconhece o Cristo, reconhece certamente os discípulos e parte atrás deles. Eles não estão preocupados se eles estão cansados, não. Eles querem que as suas necessidades sejam atendidas ali. E não sabemos quais as necessidades. Talvez alguns com reais necessidades, outros desejando algo que não é tão necessário assim, mas a realidade essas pessoas correram até eles. E, meus irmãos, se tem uma coisa que aconteceu, esses homens e mulheres, talvez, eram muito rápidos. Porque eles entraram no barco e saíram. Talvez o momento de descanso deles foi esse, não sei quanto tempo. O descanso deles no barco. Pronto, chegou do outro lado. Gente, atletas talvez, de maratona, eu não sei. Só sei que eles saíram correndo e conseguiram chegar antes de Cristo e seus discípulos. Imagina a surpresa, né? Rapaz, como pode correr tão rápido assim? Como podem ter chegado aqui assim, tão rápido? Eles não tiveram descanso, meus irmãos. Eles não tiveram descanso naquela ocasião. A necessidade realmente daquelas pessoas parecia ser urgente. Temos que correr até estes servos do Senhor. Então o que acontece? O versículo de número 34 nos diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E aqui, Marcos, ele vai registrar, meus irmãos, a reação de Cristo. Como Cristo, ele reage diante de uma multidão que parece ter uma necessidade urgente. E realmente possuíam uma necessidade urgente. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então vejam, meus irmãos, Cristo estava no barco, Cristo desce, vê muitas pessoas, e ele tem compaixão daquelas pessoas. O coração do Senhor Jesus Cristo, ele é tomado por uma compaixão imensa. Ele percebe, meus irmãos, que aquelas pessoas que estavam diante deles tinham uma necessidade tão grande que talvez até mesmo eles nem percebiam, nem sabiam. Mas o Senhor contempla isto. E, meus irmãos, é compaixão. É como que sofrer com o próximo. É como que sofrer com aquele que tem a necessidade. Ele olha para aquilo e então o seu coração não pode agir com indiferença. O Senhor Jesus Cristo, ele revela esse coração tão bondoso, tendo compaixão dos seus discípulos, convidando-os a um descanso, mas vê que há uma necessidade mais urgente que o descanso dos discípulos naquela ocasião. Ele se compadece, meus irmãos. E vejam como se compadecer de alguém é algo que é encontrado em Cristo e é algo que deveria ser encontrado em todos nós também. Quando contemplarmos aqueles que passam necessidades neste mundo, deveríamos ser as pessoas que deveriam ter o coração cheio de compaixão por elas. E vejam,
não me refiro aqui simplesmente ao socorro com assistência física, a você ver alguém padecendo com necessidade de alguma coisa, então você vai conceder a ele. Mas quando nós contemplamos, meus irmãos, pessoas neste mundo perdidas, longe do Senhor, sem qualquer tipo de cuidado, totalmente desnorteadas, caminhando como loucos neste mundo. O nosso coração, meus irmãos, deveria se encher de grande compaixão por estas pessoas. Porque por mais que muitas delas até imaginem que estão bem, porque por mais que muitas delas imaginem que as coisas estão caminhando sem qualquer tipo de problema, a realidade é totalmente diferente. Eles carecem do Senhor. E nosso coração, sim, deveria se encher de compaixão por estas pessoas e deveríamos, então, tentar, de alguma forma, socorrer a estas pessoas que padecem com estas necessidades. Se há necessidade de uma instrução e de um socorro para a sua alma, e essa é a principal e maior necessidade que as pessoas têm neste mundo, deveríamos ser aqueles que vão tentar, de alguma forma, providenciar isto. Compaixão deveria tomar conta do nosso coração. Mas, meus irmãos, por que razão o Senhor Jesus Cristo ele se compadece destas pessoas? O versículo nos diz, versículo 34, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vejam só, pensa na ideia de uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha frágil, cheia de necessidades, de que alguém possa cuidar dela, proteger ela, conduzi-la, alimentá-la. É um dever do pastor para com a sua ovelha. O Senhor, então, meus irmãos, ele usa essa figura da ovelha, mas ele está falando aqui da ideia de alguém, um homem ou alguém verdadeiramente pastorear aquelas pessoas. Porque, meus irmãos, elas possuíam algum tipo de pastor. Mas não eram pastores segundo o coração de Deus. Eram homens maus. Eram os fariseus perversos. Eram aqueles homens da lei que de forma alguma estavam preocupados com o bem daquelas pessoas. O Senhor sabe como eles carecem de um pastor. E é interessante, meus irmãos, nós olharmos a Escritura falando dessa real necessidade que as pessoas têm de um pastor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Números, capítulo de número 27, nós encontramos algumas palavras muito interessantes acerca disto. Números, capítulo de número 27, do versículo 12 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de tua vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos.
Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Vejam a preocupação aqui. A preocupação era que estas pessoas não ficassem sem um pastor. Aquela congregação não poderia ficar como ovelhas que não têm pastor. O Senhor então deseja providenciar para eles alguém. Quando nós olhamos também, meus irmãos, para outro texto do Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo de número 34, versos 11 a 16. Ezequiel, capítulo 34, verso de número 11 a 16. Nos diz a palavra do nosso Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Meus irmãos, o povo do Senhor estava sofrendo na mão de perversos pastores naquele período. O Senhor diz: eu vou pastorear eles. Eu vou apacentar estas pessoas que não têm pastores segundo o meu coração. E o Senhor então aqui, meus irmãos, Ele se compadece destas pessoas porque Ele sabe que aquelas pessoas estavam nas mãos de homens que eram muito maus, que estavam interessados apenas nos seus próprios interesses. E o Senhor então não pode deixá-los assim. O Senhor não deseja que eles permaneçam assim. A compaixão então, meus irmãos, do Senhor se estende para eles. E o Senhor então apresenta para eles aquilo que eles precisam. Aquilo que realmente é necessário. Aquilo que realmente é substancial. Aquilo que realmente é importante para as ovelhas do Senhor. O que Ele faz então? Imediatamente ao constatar a realidade de que estas pessoas não têm um pastor. O Senhor imediatamente faz, meus irmãos, o seguinte: e passou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. Notem, o Senhor percebe a realidade que eles não têm pastor, e o Senhor então faz assim: eu vou instruir vocês. Estes homens perversos não instruem vocês na verdade, mas eu instruirei vocês na verdade. Estes homens perversos não apresentam as palavras que trazem vida, mas eu apresentarei a vocês as palavras que trazem vida. Eu instruirei vocês. E então, meus irmãos, o Senhor começa a instruir aquelas pessoas. E imaginem o próprio Cristo pastoreando o coração daquelas pessoas. Ele trazendo palavras de edificação, palavras de consolo, trazendo exortações, apresentando o Evangelho puro e simples, que pode salvar o ímpio da sua condição miserável que se encontra.
E, meus irmãos, é este mesmo Cristo que pastoreia a sua igreja hoje. É o Senhor Jesus Cristo que pastoreia as suas ovelhas através daqueles que Ele coloca na igreja para pastorear. O Senhor Jesus Cristo é quem apacenta. O Senhor Jesus Cristo é quem conduz. O Senhor Jesus Cristo é quem instrui. É o Senhor, meus irmãos, inclusive, quem vos fala na hora em que a pregação da palavra ela está acontecendo. E assim como Ele instrui aqueles que estavam diante dele naquela ocasião, o Senhor Jesus Cristo, domingo após domingo, é quem instrui o coração daqueles que são as suas ovelhas. Isto Ele faz através da sua palavra. Meus irmãos, nós temos um bom pastor que cuida de nós e sabe quais são as nossas reais necessidades. Ele sabe das reais necessidades do descanso daquelas pessoas, dos seus discípulos. Ele sabe da necessidade que aquelas pessoas perdidas possuíam de ter instrução, palavra, pastoreio, acompanhamento. Porque é justamente disto que as ovelhas precisam. É de um pastor. Mas então, meus irmãos, o texto continua. E o Senhor, então, Ele fez isto. Ele, antes de satisfazer as necessidades físicas daquelas pessoas, Ele vai preencher aquelas pessoas com alimento espiritual. É com a palavra. Porque, meus irmãos, aquelas pessoas certamente estavam famintas. Se tinha uma coisa que aquelas pessoas estavam com fome, se tinha uma coisa que aquelas pessoas tinham, era fome. Muita fome. Mas o Senhor, então, as alimenta com a palavra, primeiramente instruindo-as. E então, nós encontramos no versículo 35 as seguintes palavras. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Verso 36. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então os discípulos, eles percebem e veem, está ficando tarde demais, aqui é um lugar realmente muito complicado para que eles possam ter um alimento para suprir as necessidades físicas deles. Senhor, libera essas pessoas. Libera para que eles possam ir nas cidades aqui próximas e possam comer. Possam, inclusive, talvez encontrar um lugar para descansar. É importante que façam isso. Só que parece isto ser uma intenção assim do coração deles, desejando realmente o bem deles, daquelas pessoas, mas parece que não. Eles estavam como que já cansados daquilo ali, eles queriam era como que se livrar daquelas pessoas ali. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe disto. Ele percebe esta realidade também. E o que o Senhor então faz? Diante desta proposta deles, o Senhor no versículo 37 diz: porém, Ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Não, eles não vão para lugar nenhum, não. Vocês é que vão providenciar o que eles precisam para comer. E vejam, essas pessoas e seus discípulos ali, eles estavam com muita dificuldade para comer também. O Senhor diz assim: não, vocês é que vão providenciar agora o alimento. Providenciem vocês. Aquilo imediatamente gerou um questionamento não satisfeito de um dos seus discípulos. O texto nos dirá: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? É uma multidão muito grande, Senhor, como se ele estivesse dizendo assim. E eu vou gastar o trabalho de meses para alimentar esse povo todo. Aí fica difícil, né? É dinheiro demais. Trabalho demais, na verdade, para conseguir recursos para alimentar aquele povo todo. Como fazer algo desta natureza? Então eles não estão satisfeitos com aquilo ali. Mas o Senhor, Ele deseja então, naquela ocasião, mostrar muito da sua glória diante dos seus discípulos, que durante muito da caminhada agem com grande incredulidade quanto
ao Senhor e aquilo que Ele pode fazer. E então, o que acontece? O Senhor, então, faz uma pergunta que se talvez fizesse para um de nós naquela ocasião, pensássemos assim, rapaz, só pode ser brincadeira, bicho. Porque Ele perguntou, versículo 38, e Ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. Então, e sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Esta é a resposta deles. Pouca coisa, pouco alimento. Era o que eles tinham ali naquela caminhada que eles estavam fazendo. Alimento pouquíssimo. Mas o que acontece então? O Senhor ordena a eles. E o Senhor passa a ordenar que aquela multidão se assente. E leremos então até o final agora. Que se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 e de 100 e de 50 em 50. Então eles começaram ali a se espalhar e se dividir nesses blocos de 100 e de 50 ali naquela relva diante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor então vai fazer algo extraordinário, inusitado diante dos seus discípulos. Aqueles pães que ele pediu que eles trouxessem, ele vai pegar aqueles 5 pães e os 2 peixes. E então, como lemos no versículo 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Olha que coisa extraordinária acontece aqui, meus irmãos. O Senhor pega os pães, pega os peixes, Ele dá graças ali, era uma prática comum também entre o povo dar graças em pé ao Senhor, Ele agradece pelo alimento, Ele abençoa aqueles alimentos e ao abençoar os alimentos que Ele tinha nas mãos, aqui acontece um milagre. O texto não fala, mas é um milagre que acontece aqui. E isso para muitas pessoas, para os liberais do passado e muitos liberais do presente, isso é algo estranho. Alguns até poderiam dizer assim, não, talvez ele tivesse no celeiro ali, muita coisa. Porque os liberais têm dificuldade de acreditar nos milagres do Senhor. Mas a realidade é que o Senhor fez este milagre aqui. É algo, meus irmãos, de fato, muito diferente e extraordinário. E é algo que talvez seja difícil até de entrar na nossa cabeça, como aqueles 5 pães serviram para alimentar mais de 5.000 pessoas. Porque, meus irmãos, aqui só eram contados os homens. 5.000 homens. Certamente, muitas mulheres. Certamente, muitas crianças. Imaginem. Deveria ser mais de 10.000 pessoas ali. Muitas. 5 pães e 2 peixes. Rapaz, a incredulidade, ela se revela na hora se deparar com a realidade desta. Mas foi o que o Senhor fez exatamente aqui. A palavra do Senhor nos diz isto e nós podemos crer inabalavelmente neste ato grandioso do Senhor. Porque é a própria palavra do nosso Senhor quem nos diz. Como já disse alguém por aí, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, o peixe, eu acreditaria. Porque é a Escritura quem fala. E é a Escritura aqui quem está nos dizendo. O Senhor multiplicou e alimentou, satisfazendo, meus irmãos, toda a necessidade daquelas pessoas. Eles comeram de ficar fartos. Sabe quando você come e fica... rapaz, não entra mais nada, eu estou por aqui. Isto foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Muitas. Barriga cheia. E foi tanta comida que até 12 cestos sobraram de alimento.
Aqui nós podemos ver, meus irmãos, a doutrina da providência do Senhor. Quando Ele é aquele que, em percebendo as necessidades, Ele é aquele que supre. E até mesmo quando nós pensamos que talvez seja algo grande demais. Até mesmo quando muitas vezes a nossa incredulidade bate na porta do nosso próprio coração e se evidencia em palavras e atos. O Senhor provê. O Senhor, meus irmãos, é aquele que sabe exatamente aquilo que cada um de nós precisamos para nossas necessidades. E assim como Ele satisfez as necessidades daquelas pessoas, Ele é o mesmo que satisfaz as nossas necessidades hoje. Se você imagina que alguma coisa lhe falta, não é porque o Senhor não tem te dado o que você precisa. É porque seu coração é descontente. Essa é a realidade. Porque se nós temos o que temos hoje, temos exatamente o que precisamos. Se não temos algo hoje, é porque realmente nós não precisamos. Mas o Senhor, então, Ele nos dá na medida, meus irmãos. Eu diria, na verdade, que o Senhor, Ele nos dá em abundância. Você poderia e deveria dizer, o Senhor tem me dado em abundância aquilo que preciso. O Senhor, Ele tem me dado mais do que eu mereceria. E o Senhor não tem demonstrado isso na vida de vocês, não? O Senhor tem dado o alimento que vocês precisam ou não tem? Vocês estão aqui, em pé, caminhando, trabalhando, provisão do Senhor na vida de vocês, com saúde, outros nem tanto, provisão do Senhor na vida de vocês, como lembra no Catecismo de Heidelberg. Saúde e doença vem das mãos paternais do Senhor. É o Senhor quem tem te dado prosperidade, ausência de algo. É o Senhor quem tem te dado, segundo a sua provisão, a sua palavra. É o Senhor quem tem te dado, segundo a sua provisão, que é santa, sábia e poderosa, a graça de você poder servir este Senhor na sua casa. É o Senhor quem tem provido sabiamente e amorosamente aquilo que nós precisamos para a nossa edificação no culto público. É o Senhor quem tem provido aquilo que precisamos para as nossas necessidades, nas nossas devoções particulares. Meus irmãos, é o Senhor quem tem provido tudo e Ele nos satisfaz. Ele nos dá o alimento que nós precisamos. Foi isto que Ele fez ali. É isto que Ele faz hoje. Aquelas realidades que aquelas pessoas experimentaram ali não são distintas daquilo que nós experimentamos hoje sob os cuidados paternais do nosso Deus. É o Senhor quem paternalmente cuida de ti. E não tem ninguém melhor para cuidar de você. E é neste Cristo que você pode depositar toda a sua confiança, sem duvidar do seu cuidado. Você pode duvidar do meu, da minha falha, das minhas dificuldades, e em não ser aquele que vai cuidar de você. Pode duvidar, mas do Senhor não. Ele supre todas as suas necessidades. Nele nós encontramos absolutamente tudo o que precisamos para satisfazer as nossas necessidades físicas, bem como espirituais. Mas é interessante, meus irmãos, nós notarmos a beleza dos evangelhos do Senhor. Porque se tem uma coisa que o Senhor estava desejando fazer, mais do que suprir as necessidades físicas daquelas pessoas, Ele estava desejando suprir, sobretudo, a necessidade mais urgente daquelas pessoas. Era a salvação, meus irmãos. É exatamente isto que nós encontramos na narrativa paralela disto em João. Na verdade, na continuação dela,
E na lição que nos apresenta o Evangelho de João, abra comigo, João capítulo 6, verso de número 22 até o verso de número 35. A palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: vejam, meus irmãos, esta narrativa e estas palavras aqui acontecem, segundo João, depois dele fazer estes milagres, ou este milagre maravilhoso da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então, a palavra nos diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O Senhor já sabe por que razão estavam procurando ali ele. Trabalhai, verso 27, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui, meus irmãos, está o desejo principal do Senhor Jesus Cristo. Não era que aquelas pessoas tivessem a sua fome saciada, o seu desejo de comer satisfeito. O que o Senhor desejava era que eles experimentassem do pão, que faz com que eles não tivessem fome nunca mais. E o que é este pão? Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O desejo, portanto, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo é que eles crescem nele e se alimentassem deste pão que desceu dos céus, muito mais glorioso que o maná que caiu dos céus, este Cristo. Cristo é o único que pode satisfazer as tuas necessidades. Cristo, Ele é o único que pode fazer com que a sua fome seja saciada e alimentando-se deste Cristo, o pão que dá vida, que você encontrará vida eterna e satisfação plena. Este é o Cristo, o pão que desceu do céu. Isto era o que Cristo desejava anunciar para aquelas pessoas e anunciou. Isto é o que todos aqueles que são chamados para o ministério da palavra devem anunciar. É este Cristo, o pão que desceu do céu. É Ele quem pode te dar vida. Creia em Cristo, abrace-se a Cristo, alimente-se de Cristo
creia em Cristo e serás salvo. A tua necessidade será satisfeita. Nunca mais precisarás de mais nada além de Cristo. Cristo somente. Cristo é tudo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra, Pai, é tão rica. A Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. E como é bom, Pai, poder ler a Tua palavra, como é bom poder expor a Tua palavra, como é bom saber, Senhor, que Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que estás interessado em nossas necessidades e reais necessidades. E como é bom saber, Senhor, que o Senhor se preocupa tanto com as nossas necessidades físicas, como também com todas as nossas necessidades espirituais. Peço-te, Senhor, que o Senhor possa se utilizar da Tua palavra pregada e possa alcançar o coração daqueles que estão perdidos, salvando-os, transformando-os, vivificando-os, chamando-os para Ti. Salva, Senhor, aqueles que estão perdidos, através do ministério da Tua palavra, Senhor, e fortalece aqueles que no caminho com o Senhor estão, a que permaneçam firmes. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.